Datacracia, por Luli Radifária. Olá, seja bem-vindo ao nosso Datacracia e o tema de hoje, preconceito de idade. Luli, por que recentemente se fala tanto na idade dos usuários e nos preconceitos ligados a ela? Bom, na verdade, é porque a tecnologia evoluiu e hoje em dia a gente tem muito mais acesso e mais usos. E essencialmente tudo é muito mais popular. Se você pensar, ainda existe aquela ideia, aquele preconceito inicial de que o smartphone é uma coisa de jovem, urbano, razoavelmente rico. E isso não poderia estar mais distante da verdade, à medida em que a gente tem uma quantidade de usuários tão grande que não dá mais para ficar preso dentro de um grupo só. E com isso, a gente começa a ter outros problemas, quando as pessoas já não têm mais a mesma agilidade daquele sujeito que está habituado a jogar videogame, ou mesmo conhecimento, ou a ideia de que você baixar a tela, você recarrega, e uma série de outras pequenas linguagens da máquina que simplesmente não foram apropriadas. Sem contar, claro, problemas de percepção visual ou auditiva. Isso torna o uso de diversos aplicativos muito complicado. É verdade. Penso na dificuldade que certos velhinhos têm em operar determinados sistemas. E aí é o ponto importante. O erro não é deles. A gente tem que tomar um enorme cuidado com isso. O problema físico e cognitivo é, na verdade, um problema do fabricante, do desenvolvedor, do sujeito que fez a interface. O indivíduo não tem culpa de ser mais velho. Aliás, todo mundo se torna mais velho a cada instante. O que a gente precisa, na verdade, é aplicar melhor uma tecnologia que já existe, e se preocupar um pouco mais em eliminar o preconceito. Preconceito? Sim, preconceito. Preconceito surgido de estratégias de marketing que afeta todo mundo. Na verdade, aquela ideia de você querer combater a linha natural do tempo e que todo mundo só é bonito porque é jovem, só é descolado porque é jovem. Isso é extremamente opressivo e afeta todo mundo. A gente está mais habituado a ver isso na indústria de produtos de beleza, mas se você for ver, de carros a smartphones, de videogames a televisões, a coisa está sempre ligada a um público mais jovem, mais descolado, mais ativo, mais moderno. E isso leva a sensações típicas de bullying para quem não pertence a esse público. A vítima se sente incapaz, ela pede desculpas por ser velho, o que é um absurdo, e só glorifica um único tipo de herói. Parece aquela situação absurda. Lembra do tempo em que o único herói possível era homem, jovem, hétero, cis, branco e rico? É a mesma coisa com a tecnologia. Faz sentido. O que se deve fazer? Bom, os outros movimentos sociais já mostraram o caminho. Do mesmo jeito que movimento por feminismo, por direitos gays, direitos trans e uma série de outras coisas já mostraram, a gente precisa quebrar esse preconceito de idade, mesmo que seja por um motivo completamente egoísta. No fundo, todo mundo fica velho a cada instante e a gente não pode mais ter uma tecnologia, ter todo um mercado baseado em pessoas jovens. À medida que a população vai se tornando mais velha, a gente não pode segregar a maioria da população. Aliás, a gente não deve segregar ninguém. Eu sou o Mário Santi e conversei com o professor Luli Radifária. Datacracia, por Luli Radifária. Bibliomania, por Marisa Midori. Bom dia, professora Marisa Midori. 2021 abre com uma grande notícia para o mundo dos livros, não é? Bom dia, Cláudia. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Estamos de volta neste ano de 2021 para mais uma série de Bibliomania. Antes de tudo, gostaria de apresentar as minhas saudações. Eu desejo a todos os ouvintes e a todas as ouvintes, a Cláudia, você, Cláudia, e a sua família, a nossa família da Rádio USP, a nossa família uspiana, muita saúde, muita paz, vacinação para todos e todas e, é claro, além do pacote básico que deve ser garantido aos jovens de todas as idades de nosso país, e eu me refiro, obviamente, à educação, saúde, emprego, dignidade,
Eu desejo que em 2021 todos e todas tenham seus espíritos iluminados com muita cultura e, de preferência, com muitos livros. E eu abro o programa do ano com uma grande notícia. Na verdade, essa notícia já foi veiculada pela grande imprensa, ela aparece nos portais, ela aparece em blogs, ela aparece em sites, porque de fato é algo que nos empolga, não é? E a notícia é a seguinte: a biblioteca de Umberto Eco foi adquirida pelo governo italiano e uma parte, a parte dos livros antigos, será doada à Biblioteca Nazionale Braidense de Milão e a outra parte relativa aos livros contemporâneos e ao seu arquivo pessoal passará à Universidade de Bolonha num regime de comodato por 90 anos. Essa notícia ela demonstra, de um lado, a importância desse autor no cenário cultural italiano, o empenho do Estado em fazer com que todo o seu legado se mantenha na Itália, afinal, tanto o autor quanto sua produção, mas também a parte material que ele deixou, ou seja, os livros e os documentos, passam a ser considerados, não é, como um patrimônio italiano, não apenas como um patrimônio particular que poderia ser alienado, inclusive para instituições estrangeiras, não é verdade? E é claro que a biblioteca e a universidade ganham muito com isso. Professora, como é possível mensurar a importância da biblioteca do Umberto Eco? Esta é uma excelente questão, Cláudia. Como é que nós podemos medir o tamanho dessa biblioteca, não é? Bom, o Umberto Eco, ele deixou algumas pistas para nós. Na verdade, eu diria que ele adora se gabar, ou adorava, não é, se gabar de sua biblioteca. E isto pode ser comprovado com uma anedota. Quer dizer, eu disse uma anedota porque é a forma como ele conta, não é? Mas não é nada improvável que ele tenha dado este tipo de resposta. Então a situação é a seguinte, como conta o Eco. Quando ele recebe alguém no seu apartamento e a pessoa diz: "Quantos livros? Já leu todos?" Ele é tomado por aquele espírito, não é? De quem quer dar uma resposta mal educada, mas não quer magoar, não é? Não quer ferir de modo tão ofensivo ali o seu interlocutor. Então ele pensa em 3 respostas, mas eu vou reproduzir a terceira, que dá bem a dimensão da biblioteca do nosso Umberto Eco. E é o que eu passo a ler. A terceira é uma variação da segunda, e eu a uso quando quero que o visitante caia em doloroso estupor. Não, digo. Os que já li eu mantenho na universidade. Estes são os que quero ler até a próxima semana. Como a minha biblioteca milanesa tem 30.000 volumes, o infeliz se limita a antecipar o momento da despedida, alegando compromissos repentinos. Bom, eu fico por aqui e encontro vocês daqui 15 dias. Um abraço. A professora Marisa Midori conversou com Cláudia Costa. Bibliomania, por Marisa Midori. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. O uso da inteligência artificial na prevenção de lesões deve continuar em alta na produção científica da área esportiva. Depois de predizer resultado de uma partida, prever a ocorrência de lesões parece ser o maior apelo para a utilização da IA no esporte. Professor Santiago, qual novidade 2021 já recebeu? Olá, ouvintes da Rádio USP. Nesta coluna, vamos falar já em 2021 de um estudo que nem foi publicado ainda. Ele está só na versão preview, naquela versão eletrônica ainda. Então nós vamos deixar o número identificador dele, o DOI, tá? E o link aqui na descrição desta coluna para que as pessoas possam acessar o trabalho. Trata-se de um estudo que foi aceito e está sendo publicado agora na Frontiers, na revista Frontiers.
eles fizeram uso de inteligência artificial para predizer lesão de tecido mole em jogadores de futsal. Foi feita uma pesquisa com uma amostra considerável de jogadores e o estudo conseguiu por volta de 75% de acerto na predição de lesão. Então o que eles fizeram foi uma bateria de testes físicos, questionários de sono, diversos outros testes de mobilidade, de tornozelo, desequilíbrios, e esses testes todos foram para uma rede neural artificial. Essa rede neural artificial separou 2 datasets como relevantes para identificar esse risco de lesão, dado que eles acompanharam durante uma temporada esses jogadores e depois eles viram quais variáveis que tinham boa predição para prever aqueles jogadores que tiveram já lesão dentro do grupo todo. Então o trabalho atinge aí um resultado de 75% de precisão. Alguns estudos têm até precisão maior, mas fica aí a dica para esse trabalho na Frontiers Physiology, na seção de Movement Science and Sport Physiology. Quer dizer que a ciência ainda não é capaz de prevenir essas lesões. Então, qual a importância desse tipo de publicação? Sim, ainda não somos capazes de prevenir a lesão. Então, qual que é a importância desse tipo de publicação científica? Eu considero a principal importância dessa publicação, por mais que ela tenha ficado num valor de 75% de acerto para essa predição de lesão, que é um valor já considerável, um valor bom, mas almeja-se a chegar em 90%, 95%, 98% de acerto. Mas o mais interessante, também vamos deixar o link, é que os autores disponibilizam o dataset ou o banco de dados ali que eles fizeram de coleta num repositório público. Então esse dataset, a gente deixa ele na descrição também, pode ser acessado por qualquer um, feito o download, o que facilita muito a vida de quem vai, por exemplo, continuar pesquisando com esse tipo de ação ou para pessoas na prática, porque agora eles têm um dataset que eles podem ir somando esse dataset para assim melhorar também o algoritmo de predição e também predizer a lesão de forma mais acurada, melhorando aí desses 75%. Então, a grande relevância aí do trabalho, por muitos que vão pensar que o trabalho não é importante porque não acerta tanto, mas eles disponibilizam o dataset. Então isso é muito importante, ter os dados para que todo mundo utilize. Então é esse o nosso primeiro trabalho de 2021. Aproveitem, obrigado e até a próxima coluna. Ouvimos o professor Paulo Roberto Santiago, da Escola de Educação Física e Esporte da USP em Ribeirão Preto. Rita Estela para a Rádio USP. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. Professora Marília Fiorilo conosco, primeira coluna desse ano de 2021. Seja bem-vinda, professora. E desde 2017, a senhora vem comentando sobre o genocídio em Mianmar. Como a senhora analisa o golpe militar que ocorreu essa semana? Olá, Cido, ouvinte da Rádio USP. Bom, para começar, eu desejo um ano bom para todos nós, com a chegada das vacinas contra a Covid. Os crimes contra mulheres ganharam destaque esta semana em uma reportagem exclusiva da BBC sobre os abusos contra as muçulmanas uigures em campos de detenção na província de Xinjiang. Além do trabalho forçado para a reeducação, que é a punição aplicada também aos homens, inúmeros testemunhos de mulheres dão um consistente panorama dos crimes cometidos sistematicamente pelo governo chinês nestes campos de concentração, eufemisticamente chamados de campo de reeducação. Tortura, estupros e estupros diários, além da esterilização de muitas mulheres da etnia. Já se suspeitava disso, mas a consistência dos testemunhos é uma evidência irrefutável dos crimes horrendos do governo chinês.
E não é nova esta prática de esterilizar indesejáveis. Os nazistas já a aplicavam em pessoas com síndrome de Down antes mesmo de construírem os campos da morte. Finalmente, o golpe militar em Mianmar, que impediu a posse do governo, que foi eleito com uma supermaioria em novembro, e estabeleceu o estado de emergência por um ano, prendeu muitos líderes do partido de oposição NLD, inclusive a líder de fato, Aung San Suu Kyi. Suu Kyi, filha do herói da independência general Aung San, ex-dama da Flor, Prêmio Nobel da Paz, que ficou em prisão domiciliar por 15 anos, finalmente libertada e vencedora das eleições de 2015, é popularíssima no seu país. O que falta dizer é o apoio de Suu Kyi à limpeza étnica dos Rohingya, que levou 750 mil pessoas a fugirem para Bangladesh. Na nossa coluna, temos comentado desde 2017 a conivência de Suu Kyi com a matança dos Rohingya em Rakhine. Numa dessas colunas, a gente mencionou inclusive o abade budista de Mianmar, que tem uma milícia encarregada de eliminar as minorias, conhecido como o Bin Laden de Laranja. Nas manifestações pró-militares dessa semana, havia uma presença imensa de túnicas laranja dos monges. E Suu Kyi, nesses 5 anos no poder, fez todas as concessões possíveis aos militares, inclusive de manter na Constituição, que é legítima, a atual decretação do estado de emergência. Apesar dos discursos indignados da chamada comunidade internacional, a Birmânia só tem um padrinho e aliado respeitável, que é a China. E se houver sanções, serão cosméticas, pois a China já disse que trata-se de um problema interno e blindou qualquer medida mais efetiva no Conselho de Segurança da ONU. Suu Kyi, que sempre negou o genocídio, inclusive se recusava a pronunciar o nome Rohingya, conclamou a população a protestar. Mas a população correu aos mercados para se abastecer de arroz e aos bancos para retirar dinheiro, pois os golpistas suspenderam a internet. Talvez a lição deste melancólico episódio seja muito cuidado ao ceder demais nas alianças. Professora Marília Fiorillo esteve comigo, Cido Tavares. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorillo.